Salve, irmão, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui para mais propósito da oração das 18 horas. Deus é bom, fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Quem é como o nosso Deus? Quem é que pode fazer as obras que Ele faz, visto que Deus, o Senhor Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, Deus que vive e reina para todo sempre. Estaremos lendo a palavra de Deus do livro do Evangelho de João, louvado seja Deus, Evangelho de João, glórias a Jesus, louvado seja o nome do eterno e maravilhoso Deus. Evangelho de João, glórias a Jesus, louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. Disse-lhe Jesus: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E em espírito e verdade é que adorem, que devem adorar os que o adoram. Em outras Bíblias, no livro do Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 24, diz o seguinte, João 4, verso de número 24, a palavra está dizendo: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos Jesus falar de quem deve sair a verdadeira adoração a Ele. Sabemos que os judeus e os samaritanos, eles viviam numa determinada contenda, até porque samaritano não era judeu, né? E os judeus não se conformavam com isso, né? Há centenas de anos atrás, foi colocado 4 tipos de pessoas ali em Samaria, né? Quando uma das épocas que Israel foi dominada, e ali surgiram os samaritanos. Mas os samaritanos, eles tinham a impressão que eles eram adoradores de Deus também. Eles tinham a impressão que Jacó era pai deles, né? E quando aparece o Senhor Jesus Cristo pregando o Evangelho do Reino, e ele ali salva a samaritana, e mais à frente aparece Jesus falando com a samaritana. O Senhor disse-lhe à mulher, a Bíblia diz, Senhor, disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta, porque Jesus tinha revelado que ela já tinha tido 5 homens, marido,
E o que ela tinha agora não era dela. E ela começa agora o assunto a respeito da adoração. Nossos pais adoraram a Deus nesse monte. Vós, entanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava equivocada grandemente, porque a origem dela não era israelita, né? E ela tinha, né, Jacó como pai. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer? Podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Os samaritanos não conheciam nada a respeito de Deus e de adoração. Louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus está afirmando isso. Ele está dizendo: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está afirmando você. Mas a Bíblia vai mais claro dizendo: mas bem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes é o que o Pai procura para adorar. Agora, Jesus está falando de condição para adorar. Nem todos que cantam ou louvam um hino está adorando. Nem todos que dizem glória a Deus está adorando. Louvado seja o nome de Jesus. Nem todos que dizem aleluia está adorando. Louvado seja o nome do Senhor, porque há uma condição para ser adorador. E a adoração é essa, ela verdadeira, ela vem de alguém que está em espírito. Ela tem que ser em espírito. Uma adoração ser em espírito, no mínimo, a pessoa tem que ser espiritual. No mínimo, ela não pode andar na carnalidade. No mínimo, ela não pode andar na prática do pecado. Louvado seja Deus. Como que Deus ele vai aceitar um louvor de alguém que mentiu durante o dia e vai cantar durante a noite? Como que Deus vai aceitar um louvor de alguém que falou a palavra torpe 2, 3, 4 vezes no dia e à noite vai dizer glória a Jesus com a mesma boca de uma fonte? Não pode sair 2 tipos de águas. Debandarassuri kebe alasto, que mene que ergue pro passar agábio. Jesus está dizendo aqui que a adoração verdadeira, ela tem que ser espírito. A pessoa tem que estar comprometida espiritualmente de viver uma vida espiritual. Pastor, como viver uma vida espiritual não vivendo na obra da carne? A Bíblia, ela diz, do livro de Gálatas, capítulo número 5, Gálatas 5, no versículo 16 em diante. Gálatas 5, 16 em diante. Abandono, pecado, para você adorar Deus, o pecado tem que ser abandonado. Na prática do pecado, praticando o pecado e cantando ou orando, não chega a Deus. Louvado seja Deus. Desde o momento que você conhece a verdade, a samaritana, ela fala de adoração. Mas ela estava numa condição espiritual precária. Mas Jesus já tinha começado a dar para ela água, a palavra.
Como com uma pessoa que anda com um, com outro, e agora está com o marido dos outros. Adora a Deus. Catupetec, faz. Replasture comandar sai. Como, irmão? Como? Gálatas 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quem vive no espírito não satisfaz os desejos pecaminosos da carne. Então, adorar em espírito é não estar satisfazendo a vontade da carne, mas exclusivamente a de Deus. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não... Aqui, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos a si. Para que não façais o que quereis, mas se sois. Para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Que lei? Lei do pecado. O pecado tem uma lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Está na prostituição, não dá para adorar a Deus em prostituição. Impureza. Não dá para louvar a Deus, adorar a Deus, vivendo uma vida de impureza. Lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, dissensões e facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Jesus agora está dizendo para a samaritana, aqui no versículo de número 24, Deus é Espírito. Para adorar a Deus tem que ser em Espírito. Para adorar a Deus tem que ser em verdade. Tem que ser com uma vida em conformidade à vontade de Deus, nosso Pai. Louvado seja Deus. Tem que ser em conformidade. Eu já vi pessoas na prática do pecado cantando. Não, tem que adorar a Deus. Com coisa que Deus é qualquer um, aceita qualquer coisa e de qualquer um. Eu estava uma vez passando numa comunidade. Numa comunidade. Uma pessoa armada, drogada, andando em cima de um muro, cantando um hino. Alguém passa e diz, olha lá, tá vendo? A pessoa está adorando a Deus. Adorando a Deus. O primeiro que chegasse ali de fora, ele ia matar, ou levar para a morte. Com coisa, um crente dizendo, tá adorando, ele é assim, mas ele adora a Deus. Mas a vida está vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Cantar, às vezes, não é estar adorando. Dizer que Deus é fiel, às vezes não está adorando. Você tem que mostrar isso. Eu tenho que mostrar isso com a vida. A vida de bom testemunho, vida de obediência à palavra de Deus. E Jesus estava falando aqui para a samaritana as condições do verdadeiro adorador. Deus é Espírito. Você pode ver, se você se compromete com uma vida espiritual do lado do mal, você se torna um satanista. Você pode adulterar, fornicar, prostituir, não tem problema nenhum. Quanto mais sujo, melhor. Quanto mais quebrar a lei de Deus, moral de Deus, a lei moral de Deus, melhor para o Satanás operar. Porque quando alguém vive na prática do pecado, ele está dando legalidade para os demônios operar mais profundamente na sua vida. Catura série que plaçargia. Teca labiture propessergia. Alamanture proserabrecaia. Louvado seja Deus. A pessoa pode ser viver num espiritismo, né? E ser homossexual. Ele pode quebrar a lei de Deus, porque é melhor para ele ser mais usado pelo cão. Louvado seja o nome de Jesus. Não tem problema nenhum. Ser um matador, um homicida, e está em determinadas religiões. Fazer parte. Agora, com Deus é diferente. Com Deus você tem que se separar do pecado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus recebe o louvor de seus santos. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela é bastante clara aqui, nos dizendo que Deus é Espírito. Deus não é matéria, Deus não é natural. Louvado seja Deus, Deus é Espírito. E para adorar a Deus tem que sair da dimensão natural. Tem que viver uma vida espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. E viver uma vida espiritual é viver fora da obra, da prática da obra pecaminosa da carne. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Aí Jesus está dizendo aqui, versículo 25. A samaritana dizendo: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Jesus veio trazer de volta o homem para Deus e levar o homem ao centro da vontade de Deus. Cantor evangélico tem muitos, adoradores tem poucos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e a palavra nos chamando à responsabilidade. Lugar de adoração. Pastor, qual lugar de adoração? Monte? Não existe lugar específico para adoração. Agora existe condição para adorar. Louvado seja Deus. Tem que ser em espírito, tem que ser em verdade.
Deus não aceita adoração manchada, suja, entende? De uma vida que vive na prática do pecado. Existem pessoas, não é verdade, igual Caim. Pessoas que têm a maldade no coração, a iniquidade, e quer ser aceito por Deus. A Bíblia diz que Caim foi e ofereceu um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus. Presta atenção, Deus não recebeu a oferta de Caim, não foi porque era uma oferta de fruto da terra, não foi porque não era um animal. Deus não recebeu a oferta de Caim porque ele era mau. A Bíblia diz que Deus não atentou nem para Caim, primeiro para ele, e nem para a oferta, porque quem santifica a oferta é quem está ofertando. Se a vida de quem está ofertando é uma vida de obediência, a oferta é santa. Se é uma vida de desobediência, a oferta é imunda. Louvado seja o nome de Jesus. E agora Caim vai oferecer a sua oferta. Mas até aí, ele deixou a oferta lá, apodreceu, nada aconteceu. Ele achou que estava bom. Até que Abel foi oferecer a sua oferta. E quando Abel oferece a sua oferta, Deus atenta para Abel e também para a sua oferta. Louvado seja o nome de Jesus. E o fogo desce, consome ali a oferta, Caim fica irado. E Deus vai falar para Caim: se tu fizeres o bem, tu não serás aceito. O problema era ele. O problema de muitos hoje não é o hino, simplesmente o hino que canta. Não é o louvor que está louvando, é a vida miserável. A vida de desobediência, a vida de prostituição, a vida de pecado. Louvado seja Deus, que eles não querem abandonar. Caim, ele era mau. E Deus não recebe a oferta, não estou falando nem de lei, nem de graça. Eu estou falando quando o homem saiu da dispensação da inocência. Louvado seja Deus. Se fizeres o bem, não serás aceito. A Bíblia diz, quando alguém trouxer a sua oferta, e chegando com ela no altar, disse-lhe Jesus, e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, deixa a oferta ali, vai se consertar. E depois vem e oferece a sua oferta. Louvado seja Deus, porque não dá para oferecer oferta vivendo uma vida problemática, de contenda, de mentira, de engano. Louvado seja o nome de Jesus. Não tem como. Paulo sai dizendo, eis que vos envio no meio de lobos. Eis que vos envio no meio de lobos, Está dizendo o pastor Paulo Sérgio. A Bíblia está nos exortando para ser prudente, como uma serpente. Está dizendo que mais sede, manso, igual uma pomba, principalmente, e prudente como uma serpente.
A internet está caindo sim, pastor Paulo Sérgio. Então, meus irmãos, adoração tem que ser em espírito. O timbre de voz pode ser bonito, a afinação pode ser linda, mas se a vida estiver suja, para Deus não presta. Que isso, pastor? O senhor é ignorante. Não, eu não sou ignorante. Louvado seja Deus. Pode, louvado seja Deus, falar um português impecável. Cantar um hino com a letra dentro do português exato. Mas se está em pecado, para Deus não presta. Agora, se a pessoa, muitas vezes, não tem um estudo, mas é sincero, obediente, vive uma vida santa, se ele chegar lá e for louvar, em vez de falar Deus, fala deuses. O Deus. O deuses. Deus entende? Deus está vendo a pureza que está saindo dele. Louvado seja Deus. Deus está vendo a pureza. Pureza. Deus não está avaliando dele o português que ele está falando que não é correto, o francês. Deus está olhando a santidade. Louvado seja Deus. O Salmo diz, pelo que todos aqueles que são santos orarão a mim. Você está entendendo? Tem que ser espiritual. Não dá para louvar a Deus vivendo uma vida de prostituição. Eu sei, as pessoas se justificam, né? As pessoas se justificam. Tem coisas que elas têm que abandonar, elas falam para Deus arrancar. A Bíblia fala para mim, eu fugi do embaraço e do pecado, que tão de perto me rodeia. E eu fico pedindo, Deus, arranca esse pecado da minha vida, arranca esse pecado da minha vida. Não, Deus mandou eu pegar e jogar fora. Entende? Mandou eu me arrepender. A Bíblia falou para mim deixar. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Não basta eu falar, Senhor, eu adulterei, meu Deus, de novo, Senhor, adulterei de novo. Estou confessando para o Senhor. Sem propósito nenhum de abandonar o adultério. Eu vou morrer adulterando. Mas, pastor, não tem mais pastor, tem a Bíblia. Porque abandonar o pecado é comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Paulo Sérgio não falando mal, mas as igrejas hoje, a maioria está muito fora da palavra. Com certeza. Com certeza. Irmão, tem denominação que foi o demônio que levantou. Só para escândalo mesmo, para poder incentivar outras pessoas a andar errada. Porque é um lugar que já nasceu fora da palavra de Deus, não foi gerado por Deus. Não foi Deus que criou. Então o que acontece? Hoje não se prega arrependimento, quase, pastor Paulo Sérgio. Não se prega abandono do pecado, não se prega renúncia. Louvado seja o nome de Jesus. Não, quem crer na palavra de Deus como palavra de Deus, recebe poder para vencer o pecado. Se vive na prática do pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se vive na prática do pecado, essa pessoa, a palavra de Deus não alcançou ela. Louvado seja Deus. A Bíblia claríssima quando nos diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
O Evangelho já foi revelado, a palavra de Deus já veio. Eu costumo dizer, pastor Paulo Sérgio, e ninguém precisa concordar comigo, que o homem não é salvo porque não quer. Desde o momento que ele ouve a palavra de Deus, ele continua no pecado porque ele quer. É escolha. Mas, pastor, é Jesus que salva, mas Jesus já veio, a mão dele está estendida. Jesus já fez a parte dele, já morreu na cruz do Calvário. O Espírito Santo está fazendo a parte dele. Trabalhando para convencer o homem está endurecendo o coração para Deus, aí morre. Vai queimar. Porque ele escolheu isso. A Bíblia, ela é clara. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Louvado seja Deus. Israel está hoje nessa decadência espiritual porque endureceu a voz, endureceu o coração para a voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Muitos hoje estão perecendo sem a salvação, porque endureceram o coração para a voz do Espírito Santo. Deus está procurando adoradores. Sabe por que está procurando? Porque são poucos. Louvado seja Deus. Tem muitos cantores e poucos adoradores. Louvado seja o nome de Jesus. Um verdadeiro adorador, ele leva outras pessoas a glorificarem a Deus pelo seu porte, pela sua vida, pelo seu caráter. Labangafárbia, pripolevasteire, clama, lamasturianda. Oh, glória a Deus, a vida dele já é uma adoração. O caráter dele, o testemunho dele, o dia a dia dele é uma adoração. Louvado seja Deus. Como diz o salmista, bendiz a minha alma o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Paulo Sérgio, viu um pastor ensinando que se casar e largar, aí se der e o desquite, está solteiro de novo. Aí pode casar sem medo. Aí estão ensinando essa heresia de perdição, porque casamento para eles não é vitalício. Casamento para eles é até a hora que eles quiserem. Louvado seja o nome de Jesus. Se uma pessoa, ela casou e ela se separou, ela só vai ficar solteira de novo se o marido ou a mulher morrer. Porque ela fez, no mínimo, 3 juramentos. 3 pactos. Principalmente os que casam sendo evangélicos. Casa no cartório, um juramento, casa na igreja, outro juramento, e vê o pacto de sangue na relação sexual. A Bíblia diz que aquele que casa com um divorciado comete adultério. E está cheio aí, você vê um bocado desses adúlteros aí, dentro dos templos, cantando, dizendo que está louvando. Pastores no 3º casamento, adúltero de carteirinha. Mas pastor, não tem mais pastor, tem mais a Bíblia. Paulo Sérgio, pronto, é isso que a Bíblia diz. Não o Senhor, eu. A Bíblia está dizendo. Nós só repetimos o que a Bíblia diz, nós só pregamos o que a Bíblia. Se a gente pregar
alguma coisa que a Bíblia está dizendo, nós somos hereges. Agora a Bíblia está dizendo, Deus ainda aborrece o divórcio. E vai continuar aborrecendo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a mulher casada está ligada ao marido enquanto viver. Se for de outro, é adúltera. Morrendo o marido, ela está livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Isso é Bíblia. São hereges. E uma igreja que aprova o divórcio e casar 2, 3 vezes, o povo está cantando, isso não é adoração. Louvado seja Deus. Isso não é adoração, isso é profanação. É diferente. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui está nos dizendo. Aí eu vou louvar o Senhor, maior sensualidade, mostrando a metade do seio, as pernas todas de fora. As peças íntimas nem tem, é só uma linha, uma mini saia bem justinha, e sai rebolando pelo corredor da igreja, sobe no púlpito, tem uma oportunidade para louvar. Vamos ver a irmã louvar ao Senhor. Qual é o nome dele? Desse Senhor que aceita sensualidade. Aí fica lá no púlpito, andando para cima e para baixo, mexendo com as pernas para lá e para cá, despertando a cobiça. A irmã é uma benção. A irmã é um estímulo para pecar. Esse púlpito não é altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, está aí a palavra de Deus. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Que Deus abençoe a todos.